Quer saber como transformar suas pescarias no alto mar com dicas muito simples? Deixa comigo. Nesse vídeo você vai entender tudo sobre pescaria de jig. É isso aí, muita gente pesca com jig e um monte de gente não tem ideia de alguns detalhes que vão fazer a diferença na sua pescaria. Então vem comigo e vem transformar sua pescaria entendendo esses detalhes, fazendo você pegar muito mais peixes. Aqui quem fala é o Yama, seu mentor de pesca no alto mar. Falou em pesca no alto mar, falou no Yama. E o assunto que eu vou abordar hoje é a técnica do jigging, principalmente para profundidades ali 30, 40 metros de profundidade no máximo. Porque na minha opinião representa a maioria das pescas mais casuais que as pessoas fazem ali na costa. E por que que as pessoas gostam muito de pescar com jig? E o jig é uma expressão que é nova para muito pescador, ou que está começando a pescar no mar, ou que pesca no alto mar faz tempo, porém com isca natural. E com pescaria de jig, que é um tipo de isca artificial, você pega peixes que são muito agressivos, como garopa, anchova, vadejo, olhete, olho de boi, dourado, xarel olhudo, carapau e um monte de tipo de peixe que é esportivo pra caramba e vai fazer aquela linha cantar de um jeito muito inesquecível. E principalmente porque que muito pescador sempre leva a sua vara de jig quando vai pescar com isca artificial no mar. E eu não tô falando assim o alto mar que você tem que ir longe pra caramba. Às vezes a pessoa tá de caiaque, tá ali já numa profundidade de 10, 15 metros, você já consegue fazer um trabalho de jig para buscar um peixe legal. E a pesca de jig, ela é bastante dinâmica, porque ela é uma isca artificial. Todo o trabalho com isca artificial, ela é bem mais dinâmica, porque não é uma pesca de espera. Geralmente você vai atrás do peixe. E lembrando da teoria, quando você está aqui na água e aqui está o fundo, você está pescando aqui e no fundo, geralmente onde as pessoas pescam, tem alguma estrutura, um cascalho, um parcel, né? Um parcel que é uma ilha que não cresceu o suficiente para sair da água, então ele é um parcel, é como se fosse uma ilha debaixo d'água. Geralmente nesses cascalhos, parcéis, forma ali uma comunidade, né? Vai crescendo alga, e aí vai ali o caranguejinho, que vai não sei o que, e aí vai o peixe pequeno comer essas coisinhas, vem o peixe médio comer o pequeno, e o peixe grande fica ali em volta para esperar algum sair do cardume e pá, mandar bala no pangaré. Então sabendo que muitos pontos de pesca no mar são perto de ilhas, perto de estruturas no fundo, quando você tem estrutura no fundo, que são a maior parte dos pontos de pesca que se tem na costa, não vai fazer muito sentido se você tiver numa profundidade de 15, 20, 30 metros, você jogar uma isca de superfície. Porque o peixe que está ali a 30 metros de profundidade, para você chamar ele para a superfície, você tem que ser muito safado. E com uma técnica muito refinada também, porque não é impossível chamar o peixe lá de baixo para subir ali para a superfície ou meia água. Mas convenhamos, sabendo que, muitos peixes de ação vão ficar ali mais na profundidade ou numa coluna ali do meio de água, onde a isca de superfície não vai passar ali, ó, na cara do peixe, é melhor você ter uma isca que vai passar muito perto do peixe, porque às vezes ele tá lá preguiçosão, coçando o pé, aí ele abriu uma cerveja, de repente ele passou um petisco. Ele olha a cerveja e fala, caramba, esqueci de pegar meu petisco. Então ele vê o jigzinho passando só, agora eu posso pegar minha cerveja. Só que no final, ó, ele pegou e você vai pegar ele. Porque é isso que o jig faz. É uma isca que vai profundo, bater ali, ó, na porta da casa dos peixes e passar na frente de muito peixe que às vezes nem queria comer, nem tava petiscando. E aí passou ali uma oportunidadezinha fácil, ele, ó o otário, pá, e manda bala nessa isca. Então o jig, ele tem muito essa função de você provocar o peixe. Por isso que a técnica que você usa, ela é bem importante na hora de você pescar com jig. Então você buscando os peixes da profundidade, você vai exatamente aonde eles estão. Por isso tem muito mais ação e por isso que é o preferido de muito pescador do alto mar. E a paciência é chave, porque assim como qualquer pescaria com isca artificial, você tem que jogar muitas vezes até você conseguir ter alguma ação. E muita gente não tem paciência. Fala, não tenho paciência de ficar jogando 100 vezes para pegar um peixe, mesmo que seja um peixe bom. Tem gente que prefere, deixa a isca lá, prende a vara aqui, fica ali, ó, comendo, bebendo e tal. Em algum momento a vara vai ali mexer, o peixe vai se autofisgar às vezes e você traz o peixe para se divertir. Porém, se você pensar nesse período que você ficou esperando às vezes o peixe beliscar na vara parada, a isca natural, eventualmente pode ser que seja o mesmo tempo até de alguém que estava lá, ó, só trabalhando na isca artificial. Com a diferença de que você com a isca artificial, você vai jogando aqui, vai jogando ali, obviamente. Se não for um barco lotado com 40 pessoas, mas você consegue jogar para lugares um pouco diferentes. Óbvio que o jig sempre você vai trabalhar na vertical. Porém, você está indo atrás do peixe, você está mudando a cor da isca, você está mudando o peso da isca, você está mudando o formato da isca.
tem muito mais variação para você poder chamar a atenção desses peixes caçadores. Então tenha paciência se você for pescar com jig e aprende com os outros. Se você está numa embarcação, tem gente pegando no jig, olha a técnica, olha a cor do jig, olha o peso do jig, olha o movimento de vara que o cara está fazendo, olha tudo. Copia o cara e é bem provável que você também vai pegar um peixe. E uma das coisas que muita gente subestima é o material correto para você fazer o seu trabalho de jig. Você vai falar, ah não, Yama, já parei de assistir seu vídeo. Porque você fala aqui que vai falar uma técnica que vai transformar minha pesca e não sei o que, vou pegar peixe grande e já tá falando para eu comprar material. Não, tá fora, ó, dislike aqui, dislike. Não, calma, meu amigo, calma. Lembra, o segredo é a paciência. Para quem não tem uma vara de jig, equipamento de jig, vai pescar com a vara que você tem, porque você tem que testar a técnica, tem que experimentar e sentir. A primeira vez que eu fui fazer uma gigada no mar, eu fui lá com a minha vara de pesqueiro e era uma vara de pincho, fui lá, joguei, giguei e peguei anchova. Então, você não vai precisar comprar a vara de jig no primeiro momento. Primeiro vê se você gosta desse tipo de pesca, e tudo bem. Você tem que fazer isso. A recomendação é pegar uma vara relativamente curta que você tenha e que tenha um casting weight que aguenta um pouco mais. Obviamente, você não vai pegar o jig aqui e lançar. Você vai geralmente só soltar ele aqui. Mas tem que ser uma vara que aguente ali pelo menos 20 libras. Se for uma de 15 a 20 libras, você consegue trabalhar um micro jig ou até um jig mais ou menos, entre 10 e 30 gramas. Mas vai com a vara que você tem para pelo menos testar isso. E uma vara que tenha ali até uns 2 metros, 2 metros e 10 no máximo de tamanho, porque senão isso vai te atrapalhar. Porque falando de vara, eu vou falar um comentário muito interessante que eu recebi do Senhor Mundo dos Bichinhos, que deve ser o nome do canal dele. E ele fala, Yama, quando eu tento fazer jig, a linha fica enrolando na ponta. E isso é muito interessante, porque no começo acontecia direto comigo. Eu via muitos amigos também que isso acontecia com eles. E por quê? Que com o tempo eu fui entendendo por que isso acontecia. Por vários motivos isso pode acontecer, e tudo bem, é normal. Mas o principal motivo que eu via as pessoas gigando e a linha enrolando ali na ponta da vara é porque ela não está com material de jig. Ela não está com material adequado para fazer esse trabalho. Porque ele não é um trabalho como se fosse um outro, com uma pesca de espera, ou uma pesca de pincho, de lançar e trazer recolhendo. A técnica de jig ela é bastante diferente e você precisa de uns movimentos que vão ser diferentes de outros tipos de pesca. Então, se você, por exemplo, tiver com uma vara com uma ação que não está de acordo com a sua técnica de jig, ela vai enrolar. Por exemplo, uma ação muito rápida, varas muito rígidas, que são boas às vezes para pinchar, mas não são tão boas às vezes para gigar, essas varas ela vai trazer muita linha na hora que você estiver fazendo o trabalho da puxada, trazendo mais linha do que precisa. Na hora que você descer a ponta da vara, a linha ainda vai estar lá em cima e ó, vai acabar enrolando. Isso pode acontecer, principalmente por causa de tamanho de vara, ação de vara, também linha. Tem muita gente que às vezes fala, eu vou pescar com o que eu tenho, que nem o Yama falou. Só que tá com uma linha monofilamento, que tem muita memória às vezes. A monofilamento, às vezes, ela dá umas torcidas. A multifilamento, ela tem muito menos memória, a não ser que a linha esteja torcida. Linha torcida também é um outro caso que faz com que a linha possa também enroscar ali na ponta do seu passador. Assim como a linha monofilamento, que ela tem um pouco mais de memória, na hora que você está descendo aqui a vara do jig, pode ser que essa memória também enrole ali na ponta da sua vara. E por que uma vara de jig para jig não acontece tanto isso? Porque ó, você vai ver aqui, ó, não sei se vai focar, mas na ponta da vara do jig, ó, tem essa parte aqui, ó, no último passador, que ajuda vocês a conseguir evitar esse enrosco, porque quando a linha pode vir para cá, ele vai passar por esse passador e ajudar ela a se desenroscar também. Fora que a ação de uma vara de jig é uma ação mais adequada para fazer o trabalho do jig, o tamanho dela geralmente é menor do que 7.0. Por exemplo, essa aqui ó, é uma vara 6.0, que é uma vara muito boa da Crossstage da Major Craft. Essa aqui é uma vara muito boa, eu sou a terceira mão dessa vara e ela é sensacional, já pegou muito peixe bom. Levinha pra caramba, faz um trabalho incrível, aguenta jig aí de até 120 gramas, se eu não me engano, e ela já tirou peixe grande pra caramba. E eu não tô fazendo a propaganda aqui da Major Craft ou da vara, eu só tô falando que varas de jig para jig, você vai ter muito mais um trabalho refinado do que quem está fazendo um trabalho com uma vara que não é para jig. É uma vara ali que ele pegou do pesqueiro, trouxe para o mar, tem que usar mesmo para testar, porém ele vai ter um pouco mais de dificuldade na hora de pescar, enrolando ali na ponta, às vezes o trabalho não vai ser tão adequado, às vezes a vara é um pouco mais pesada, vai cansar mais rápido. Então, ter o material equilibrado, ele é chave para você conseguir aumentar a pegadeira, principalmente naqueles dias difíceis, onde ninguém está pegando peixe. Normalmente, quem está com o material mais alinhado, mais adequado para a técnica que está fazendo, geralmente é a pessoa que pega peixe, aquele um peixe no dia que saiu no barco,
enquanto o restante sai sapateiro. Isso eu já vi acontecer inúmeras vezes. Então muita gente fala, ah, Yama, você é muito fresco, você é muito Nutella, porque você tem que comprar a vara certa, para a técnica certa, no molinete certo, da linha certa, do peso de jig certo e tudo certo. Isso aí não dá. E tudo bem. Porque nem todo mundo, inclusive a minoria, realmente está com o material às vezes equilibrado, que pesquisou e entendeu, e sem problema. Em dias que todo mundo está pegando, todo mundo vai pegar muito, todo mundo vai se divertir muito. Porém, às vezes, aquele peixe mais esportivo, aquele dia mais difícil, esses camaradas podem fazer muita diferença. Eu particularmente gosto de varas de 6,0 até 6,4 para você fazer o trabalho de jig. Lembrando, existem varas propícias para jig. E não é só ir na loja e falar, quero uma vara de jig. Porque mesmo dentro da categoria de pescaria de jig, tem vários tipos. Tem o micro jig, que é uma coisa, tem o jig leve, que é esse camaradinho aqui, que é outra coisa, tem o jig mais pesado, que é uma outra coisa também. Então muitas vezes o que eu vejo acontecer é pessoas que falam, pescaria de jig, vai lá na loja e fala, quero uma vara de jig. O cara vai lá e pum, dá uma vara bonita pra caramba, o cara fala, meu, essa vara é legal, hein? E quando eu vejo, é uma vara que era para pegar atum lá na plataforma, sendo que eu estava indo num lugar de 20, 30 metros para pescar, não na plataforma de 100, 200 metros. A vara da pessoa tinha uma bitola muito maior, uma ação muito mais dura, a ação muito mais rápida, e a vara era obviamente mais pesada. Então para você fazer um trabalho ali mais casual, cansa muito mais. A vara tem que estar adequada ao tipo de pesca que você faz. O que eu sugiro para as pessoas, que eu acho mais coringa, é você começar com uma tralha mais leve. Por exemplo, Yama, me fala a mais barata de todas. O que eu tenho recomendado no passado é aquela vara da Loomis Jigging Pro. Eu acho a ação dela muito lenta, eu acho ela boa para fazer um slow, e também é outro ponto. Slow jigging é uma técnica diferente também dessa que eu tô falando aqui, que é mais o speed jigging. A vara de slow, geralmente, ela tem uma ação mais lenta, porque ele vai envergar mais para poder fazer o trabalho da puxada suave e fazer o jig descer que nem uma folha, ou descer tremendo, descer dançando, porque na hora que o jig tá caindo no slow é que o peixe ataca. No speed jigging ele é diferente. Essa vara da Jigging Pro, eu acho que ela enverga muito, ela tem uma ação muito mais lenta. Então na hora de trabalhar o speed, eu tenho um pouco de dificuldade. E é uma vara um pouco mais pesada. Porém, muita gente começou a trabalhar com jig com essa vara da Jigging Pro. Eu tinha duas dela no Brasil. E era excelente para eu emprestar, principalmente para amigos que pegavam peixe pra caramba. Uma outra vara, se você tem um pouco mais de investimento aí para poder começar essa pesca, também é a vara Scent da Showkey. Essa vara também é muito legal, tem muitos amigos que tem, e é uma vara que aguenta bem, tem um peso legal, tamanho legal. Muita gente gosta dela também. E isso para jig leve. Se você quiser uma de micro jig, procura varas de até 15 libras. E aí não vai estar escrito vara de micro jig. Procura nessa especificação, né, de mais ou menos 15 libras, 20 no máximo, num tamanho ali de 6,5 mais ou menos, né, 6,0, 6,5, você vai conseguir fazer um trabalho legal no micro jig. E aqui tem essa vara da Daiwa, que ela é bem mais pesadona, e ela aguenta jigs de até 250 gramas. E por que que eu também tenho essa vara aqui, ó, que aguenta um jig mais pesadão? Porque em muitos locais aqui nos Estados Unidos, quando você viaja ali pouca coisa para dentro, você já encontra lugares ali de 100 metros de profundidade e eu quero jigar jig grande. Então esse cara é para isso, porque se eu pegar um jig de 250 nessa minha vara, capaz de eu quebrar ela. Assim como a minha vara de pincho atual, que é essa aqui, ó, a Shimano Curado, ela também serve para você poder trabalhar, às vezes, um micro jig ou um jig meio mais ou menos, de até 40 gramas. Eu recomendo 20 no máximo, que é o que está na especificação. Só que essa vara foi a vara que eu trabalhei na última pesca, esses micro jigs, peguei peixe pra caramba. Ela foi muito legal. Não existe, eu acho, uma vara coringa que você vai poder gigar e pinchar. Me perguntaram isso também, muitas vezes. E é difícil isso acontecer, porque uma vara de pincho tem que ser 7,0, é uma vara que tem uma ação diferente da vara de jig. Só que você consegue quebrar o galho, mas não tem, até hoje eu não vi ainda, uma vara que você vai conseguir fazer um trabalho excelente de pincho e de jig na mesma vara. Ah, mas dá para fazer? Claro que dá. Dá para fazer sim, porém você não vai ter aquele máximo da otimização, da especificação equilibrada para uma ou outra. Então você vai ter que fazer um misto ali mais ou menos e que já funciona pra caramba, você vai se divertir. Patience and wisdom set me free. Each big catch, every smile, every tip was worth the while. Every fight, in every
every cast and reel, every Eu vou falar super rápido sobre outros equipamentos que você vai usar, como por exemplo aqui, ó, molinete. Esse é o molinete que eu uso, que eu acho ele bem parrudão, tá? Muita gente não gosta porque esse cara tem quase meio quilo, que é o Shimano Spheros. Esse aqui, acho que eu tenho já faz uns 8 anos e ele tá, ó, perfeito. Ele até, ó, se roda sozinho. Os rolamentos desse camarada é muito bom, sempre fui no alto mar com ele. E ele, ó, ainda tá chuchu beleza, com drag sensacional e nunca me decepcionou. Esse cara, ele tem no AliExpress, a qualidade é sensacional também, porque muitos amigos meus compraram o deles no AliExpress. E esse cara pode ser que seja um pouco mais pesado. Você que não quer, às vezes, investir muito dinheiro no começo, também pode comprar um Shimano Sedona, Siena, que ele é muito mais barato, ele tem qualidade. Meu Siena, assim, eu tive ele por mais de 7 anos, aí depois eu doei para um amigo. Mas ele funcionou perfeito. Talvez ele não tenha super especificação, mas você vai conseguir pescar legal com ele. Linha, lembra de usar linha multifilamento, tá? Porque você tem essa questão da memória da linha e você vai ter mais linha dentro do tambor do que se você colocasse mono. E o líder, principalmente, idealmente, um líder de fluorocarbono que seja semelhante à libragem da linha. Então, linha de 40 libras, líder de 40 libras também. E por que a gente coloca líder quando a gente vai pescar no mar? Porque como você precisa de mais linha, você vai ter essas linhas de multifilamento, que são mais finas e ela aguenta mais a puxada. Porém, ela não é nada forte e resistente contra abrasão. Então, se vem um peixe com dente ali, ó, passou, vai cortar muito fácil. Ou se você jogou, raspou numa pedra, ou passou na craca embaixo do barco, ela vai arrebentar muito fácil. Por isso que o líder tem essa função. O líder de fluorocarbono, ele é mais duro, mais resistente à abrasão do que o líder de nylon. Pode ser nylon também, funciona super bem. Mas esse de fluorocarbono, que é um pouco mais caro, ele ajuda muito nessa abrasão. Então você pega a sua linha principal multifilamento, seu líder de fluorocarbono ou nylon, eu coloco mais ou menos uns 1,5 m, 2 metros de líder, faz a emenda deles com o nó SF SCM de Night, que tem um monte aqui no canal que eu ensino, e aí você coloca a isca na ponta. Então você vai ter ali, ó, 2 metros de linha mais ou menos de líder, que vai poder raspar em algum lugar e você não vai perder o peixe. Principalmente para pegar dourado, sororoca, peixe de dente, anchova no jig, esses líderes são essenciais para você poder trabalhar no mar. Principalmente também porque o fluorocarbono ele fica bastante invisível embaixo da água, né? Diferente dessas linhas de multifilamento que geralmente são coloridas. Se você não viu o vídeo que eu falo sobre peso do jig, como escolher o peso do jig, eu vou deixar no final desse vídeo, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo. Tem um vídeo que eu falo exatamente sobre vara de jig, peso do jig. Eu vou deixar lá no final para você poder se divertir depois com esses outros conteúdos adicionais. Assim também como o vídeo da técnica de jig, que eu também vou deixar no final, então já tem 3 aí para vocês, que eu vou falar como que você vai fazer esse trabalho do jig. E é o speed jigging, tá? Diferente de se fosse um micro jigging, ou um slow, ou um jig mais pesadão. Então, importante é você fazer variação de trabalho, você conseguir sentir a ponta da vara fazendo poing, 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 poing. Se você tá gigando e tá fazendo, não tá sentindo nada, não tá sentindo o poing, poing, poing dentro de você, talvez o movimento tenha uma oportunidade de ter uma melhoria. E o poing, poing, poing que eu falo é aquela sensação de você tá puxando o jig e dando aquela batida, sentindo aquela pontada de vara na hora que ele puxa o jig para cima e dá só uma chicotadinha, porque é a hora que o jig faz esses movimentos de dança, movimentos aleatórios, por isso chama jigging. Lembra de variar os movimentos, não faz só a puxada simples e direta, às vezes dá uma puxada mais longa, às vezes dá uma parada, muitas vezes peixe ataca quando você para, troca a cor. Lembra de selecionar o tamanho corretamente. Se está muito raso e chegando muito fácil, diminui o tamanho do jig e você vai ter mais ação. Quanto menor o tamanho do jig para a profundidade que você está, geralmente você vai ter mais ação, tanto de peixe pequeno quanto de peixe grande. Para quem viu dos últimos vídeos, eu mostrei um peixe muito bom que eu peguei num jig de 60 gramas, que é bem pequeno, e veio um sea bass gigantesco. E principalmente, fica de olho no sonar. Se você não sabe ler sonar, não tem problema. Quando você vê que tem um cardume lá, qualquer um vai saber ler o sonar. Vai aparecer um monte de mancha ali, vermelho, amarelo, laranja, não sei o que. Quando tem muito peixe no sonar, geralmente é cardume de peixe pequeno. Se você jogou o seu jig e não tá batendo nada, diminui o tamanho do jig, que uma hora vai bater. Isso aconteceu nessa nossa última pesca, o sonar estava forrado, ninguém pegou nada. Fui diminuindo até chegar no jig de tungstênio de 20 gramas e aí foi quando deu a ação. Porque falando em tamanho de jig, são muitos os tamanhos de jigs que você pode encontrar. Olha só, esse cara aqui ó, é o de 10 gramas. Ele tem o mesmo tamanho desse outro jig do lado dele, de 20 gramas, que esse cara aqui ó, é de tungstênio, que tem aqui no site se você quiser comprar lá no AliExpress. Esse aqui mata pra caramba, inclusive eu recebi mais alguns aqui do Ali.
Esse aqui, ó, ele é um de 80 gramas também, de tungstênio, que eu comprei no Ali. E ó, ele é menor do que esse outro de 80 gramas que tem aqui, ó, o rabinho. Muito legal. Tem esse outro também aqui, ó, de 150 gramas, se eu não me engano. Tem esse outro aqui de 250 também. Então, você tem que saber escolher o peso do seu jig ideal para você ter mais ação. Imagina que você vai num lugar de 20 metros, esse cara aqui não vai pegar nada, muito dificilmente vai pegar alguma coisa. Eu acho quase que, assim, vai ser muito raro, você vai estar de parabéns se você conseguir. Mas se você está num lugar, seu jig está chegando na vertical muito rápido, diminui o tamanho dele. Vai diminuindo, vai diminuindo. O que eu acho coringa? Tenha jigs de 40 gramas, 60 gramas, 20 gramas, no seu arsenal, e 10 gramas também. Esses jigzinhos da Dom aqui, ó, de 10 gramas, já mataram muita coisa boa. Pega robalo, pega sororoca, pega anchova, pega tudo. Esse cara aqui, ó, ele é um cara coringa, se você tá principalmente pescando em lugares ali de 10, 15, 20 metros de profundidade no máximo. E às vezes, esse jig, por ser muito leve, você consegue lançar, deixa ele afundar meia água e vai trazendo, dando toquezinho de ponta de vara. Foi assim que eu peguei uma sororoca muito legal também, nesse camaradinho aqui. E eu gosto dos jigs de tungstênio porque eles afundam muito mais rápido, você consegue trabalhar na vertical. Jigs menores, iscas menores querem dizer mais ação. E não é só ação de peixe pequeno não, peixe grande adora isso aqui. Então depois de ter falado superficialmente aqui sobre a pescaria de jig, eu espero que você tenha entendido bastante, saindo daqui com conhecimento adicional, que vai fazer a diferença e transformar essa sua pesca no alto mar. Porque muita gente já veio me falar, Yama, não pescar com artificial. Depois que eu comecei a ver seus vídeos e fui pescar com artificial, antes eu ia lá pescar num barco, pegava 2, 3 peixes. Da última vez eu fui, peguei 8 peixes. E é de você que eu tô falando, Ale. Obrigado pelo depoimento. E muitas outras pessoas que falavam que nem acreditavam em pesca disco artificial, ouvi um pouco das técnicas, foi testar na prática, pescou peixe, me mandaram foto. Ou gente que experimentou um pouco das iscas que a gente fala aqui do AliExpress, pegou peixe grande, que nem o Jorge do Japão, pegou um robalão, pegou um olhete também. Então pessoal, a pesca da isca artificial é um caminho sem volta. Uma vez que você vai e bate aquele peixe, você sente aquela travada, a linha correndo, valeu pra você. Você vai querer comprar tudo de todas as cores, de todos os tamanhos, vai ter vários tipos de vara, porque é um negócio realmente maluco e viciante. E ainda não sai, porque lembra que aqui no final eu vou deixar aqueles 3 vídeos se você quiser saber mais sobre pesca de jig, sobre técnica de jig, também sobre vara de jig e peso do jig, ideais para você poder refinar a sua pescaria de jig no mar. E aí, aprendeu alguma coisa nesse vídeo? Se você aprendeu, a única coisa que eu peço é deixa aquele like. E se você se interessou e gostou do jeito que eu explico as coisas, faz inscrição no canal. A gente sempre está postando conteúdo relacionado à pescaria no alto mar, então não perca tempo. Se inscreve agora e vem fazer parte dos pescadores do Quer Saber? Deixa comigo.